Olá, galerinha do 7º ano, tudo bom, meus amores? Espero que sim, estejam todos bem e com saúde, tá? Então aqui nós vamos começar a correção na nossa atividade, tá? Da página 68 da nossa última aula, onde eu passei para vocês as questões 1, 2 e 3 do seu livro didático, né? Espero que vocês peguem um livro agora aí de vocês para acompanhar juntamente comigo e o seu caderninho, né? Que você já tenha feito a sua atividade, pelo menos tentado. Eu espero, tá? Que vocês têm que tentar fazer a atividade sozinhos, tá, gente? E depois ver, corrigir junto com a professora, ok? Então, assim, a gente tem essas questões na página 68, tá? Tem umas tirinhas para fazer a leitura, tá? Interpretar, ver as questões da linguagem verbal, não verbal. Tudo isso é importante prestar atenção na tirinha, ok? Então, vamos lá. Então, aqui na primeira questão tem o seguinte: leia a tira e responda as questões, né? Nós temos 2 quadrinhos aí que eu vou ler para vocês, acompanhem o livro de vocês, ok? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ela tá falando sério, né? Nós temos aí 2 personagens, que é aí essa personagem que é a Helga e o espelho. Isso lembrando o quê? Que conto de fada lembra essa historinha aí? Que conto da literatura clássica, né? Branca de Neve e os 7 Anões, né, gente? Lembra da personagem do espelho, onde a rainha má pergunta, faz essa pergunta ao espelho, que é a mais bela, e ele responde lá no conto de fada que é a Cinderela, né, no caso. Aí vamos ver aqui no segundo quadrinho. Se eu fosse um espelho mágico, eu seria capaz de baixar uma sombra e não precisar nem olhar, né? Olha aí o espelho, o que é que respondeu, né? Vamos ver aqui na primeira questão, aliás, no primeiro item, o item A, né? Onde diz: a frase dita por Helga, que é essa nossa personagem aí, faz referência a um conto de fadas muito famoso. Qual é ele? Já falei, né, gente? Em que situação essa frase é dita nesse conto de fadas? Então, aí, a primeira questão, a primeira pergunta: qual é ele? Qual é o conto de fada? Aí você vai responder: a Branca de Neve e os 7 Anões. Tá? Essa é a resposta para essa primeira perguntinha aí do item A. A Branca de Neve e os 7 Anões. Aí tem uma segunda questão, né? Em que situação essa frase é dita nesse conto de fadas? Exatamente como eu falei, né? Você vai escrever assim também: a rainha má faz essa pergunta ao espelho e ele lhe responde que Branca de Neve é a mais bela, é mais bela do que a rainha, né? É a mais bela do reino, né? Sim, nesse sentido, tá bom? Então, de novo. Então, você vai dizer a primeira questão, dizer que conto de fada é a Branca de Neve e os 7 Anões, e na segunda questão do item A, né? Pergunta: em que situação essa frase é dita nesse conto de fada? Exatamente isso. Quando a rainha má faz essa pergunta ao espelho e ele lhe responde que Branca de Neve é mais bela, é a mais bela do que a rainha, é mais bela do que a rainha, ou é a mais bela do reino, tá? Então é isso. No item B: por que o espelho se questiona se Helga está falando sério? Quando ele diz assim, ela está falando sério? Ela está falando sério, né? Por quê? Porque o espelho não considera a Helga uma mulher bonita, né? Porque ele acha ela feia, enfim, né? É mais ou menos isso. Você pode colocar, porque o espelho não considera a Helga, né? Que é a nossa personagem da tirinha, uma mulher bonita, porque o espelho considera a Helga uma mulher feia, ok? Vamos aí para o item C. Qual é o sentido do pronome usado em espelho, espelho meu? Primeiro vamos identificar qual é o pronome, tem espelho, espelho meu. Qual é, gente? Espero que vocês tenham identificado que é o meu, né? Meu, teu, seu. Esse pronome é o que, gente? Pronome indica o quê? Indica posse, é um pronome possessivo, né? Mas ele não está perguntando que tipo de pronome é, não. Qual é o sentido do pronome? O que ele expressa? Né? A ideia de quê? Sentido de quê?
de posse, tá? Então, você pode colocar assim, expressa a ideia de posse. Pode colocar só posse, né? Qual é o sentido do pronome usado em espelho, espelho meu? De posse, né? Ok? Agora vamos para a terceira questão. Aliás, segunda questão, né, gente? Não é a terceira. Segunda, estou muito apressada, né? Segunda questão, ok? Vamos lá, temos outra tirinha, né? Aqui um pouquinho maior. São com 6 quadrinhos. Vamos ver aqui qual é as personagens. É da Mafalda e do Felipe, né? Na historinha também tem ele. Vamos lá ler. Uma porca enferrujada, para que serve? Disse a Mafalda. Tudo serve para alguma coisa, respondeu Felipe. Aí ele sai no terceiro quadrinho, é só uma linguagem não verbal, né? Aí no quarto já tem. Mas nada serve para tudo. Mas nada serve para tudo. Nós temos destaque de 2 palavrinhas aí em negrito. Essas palavrinhas aí, que são o quê? Que são pronomes, que nós também já vimos na aula anterior, que são pronomes indefinidos. Vocês lembram? Os pronomes indefinidos, nada, tudo, alguma, alguns, não é mesmo? Aí temos nosso outro quinto quadrinho, que também não tem nenhuma linguagem, né? Só a linguagem, na verdade, tem a linguagem não verbal, né? E o último também. A gente observa só as expressões, o que o Felipe fez, que jogou para trás aí alguma coisa, né? Aí nós vamos para o primeiro item, que é a letra A, da questão 2. A questão é o seguinte: qual é a utilidade do objeto encontrado por Felipe? O que foi que ele encontrou? Encontrou uma rosca, né? Uma rosca, que é uma peça de metal ou de madeira, que contém um furo cilíndrico, né? Aí a superfície é para você vai enroscar no parafuso, enfim. Todos vocês sabem para que serve uma rosca, né? Ele quer perguntar qual é a utilidade do objeto encontrado por Felipe. É a primeira questão. Aí a primeira pergunta do item, a outra: de que forma os sentimentos dos personagens estão expressos nos quadrinhos? Gente, dando uma geral aí, são de várias formas. A gente pode expressar sentimentos através da questão corporal, expressão do rosto, né? Da entonação da voz, dos pontos, né? Também a pontuação, exclamação, interrogação, tudo isso a gente pode expressar sentimentos quando a gente está falando, né? Através da linguagem, da comunicação, ok? Mas aí respondendo, qual é a utilidade do objeto encontrado por Felipe, gente? Você pode botar assim: é usada para fixar ou unir objetos. Então, a porca, que é o objeto que ele encontrou, é usada para isso, né? É usada para fixar ou unir objetos, tá? Na segunda questão é: de que forma os sentimentos do personagem estão expressos nos quadrinhos? Como eu falei, né? Há várias possibilidades de resposta, mas você pode colar através do quê? A expressão do rosto, né? A postura corporal dos personagens é outra. O ponto de exclamação na fala do Felipe, quando tem aí quando ele fala, também o ponto de exclamação. O que mais que pode falar? O comentário bem sintético, bem resumido da Mafalda, né? De que a porca é enferrujada. Ela diz logo: enferrujada, para que serve? Né? Ela é bem direta. Enferrujada, para que serve? Então, assim, ela diz, tipo assim, não serve para nada, tipo assim, né? Então, ela é bem direta quando ele diz uma porca. Aí ela diz: enferrujada, para que serve? Então, é basicamente isso, ok? Que você vai responder. Aí agora nós vamos para a letra B. Qual das frases traduz o sentido da fala de Felipe no segundo quadrinho? Ou seja, tudo serve para alguma coisa. É o que aí na fala dele, né, no segundo quadrinho.
tudo serve para alguma coisa. Então, ele quer que você diga aí qual das frases traduz o sentido da fala de Felipe no segundo quadrinho, tá? Qual dessas frases aqui abaixo que tem? Você tem duas no quadrinho do livro de vocês, não tem duas? Ele quer saber qual delas traduz o sentido dessa daqui, do segundo quadrinho, tá? Que eu falei agora. Aí depois ele quer que você reescreva a fala de Felipe sem empregar um pronome definido, ok? Nessas duas frases. Vamos fazer. Então aqui, a letra B. Então ele diz, qual das frases traduz o sentido da fala de Felipe? Ou seja, que eu posso, tipo, substituir. Tudo serve para alguma coisa. É a mesma coisa eu dizer o quê? A primeira aí, né? Todas as coisas têm alguma serventia. Não esqueça, gente, o verbo ter aí no plural, como nós já estudamos a parte de ortografia, tá o acento indicando que está no plural, tá? Todas as coisas têm alguma serventia. Então, é essa frase aí que podemos substituir, pode ser nesse sentido ou traduzir o que o Felipe quis dizer nessa daqui. Tudo serve para alguma coisa. É a mesma coisa de eu dizer, todas as coisas têm alguma serventia. Então, é a primeira frase. Ok? Essa primeira frasezinha aí. Agora, nós vamos à segunda questão do item, que diz, depois reescreva a fala de Felipe sem empregar um pronome indefinido. Ou seja, você não pode colocar todas, você não pode colocar alguma, tá? Não pode colocar qualquer, que são os pronomes indefinidos. Isso aí é para você reconhecer pronomes indefinidos na frase e não colocá-los, usar outra palavra, substituir. Ok? Vamos tentar? Por exemplo, aqui, todas as coisas têm alguma serventia, a gente pode colocar, ou aqui, tudo serve para alguma coisa. Como é que eu poderia colocar? Não existe uma coisa no mundo que não tenha utilidade. Pronto, é a mesma coisa, tá? Diz com outras palavras. Quando eu digo todas as coisas têm alguma serventia, ou têm alguma utilidade, é a mesma coisa de dizer, não existe uma coisa no mundo que não tenha utilidade. É a mesma coisa, tá? Ou pode ser também, tipo, se eu tiver botado, é outra opção, isso aqui é uma possibilidade de resposta, tá? De repente você botou, o que quer que seja pode ter serventia, o que quer que seja pode ter utilidade, tá ok? Eu botei só uma aí, mas é uma possibilidade. Mas você observa que não existe nenhum pronome indefinido, eu tirei o pronome indefinido da frase, os pronomes, né, no caso todas e alguma, e não coloquei. Fiz outra frase, deu o mesmo sentido. Ok? Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Terceira questão. Leia o título abaixo, extraído de um texto jornalístico, e responda as questões. Aí tem aí esse título, né? Um pequeno textinho, que na verdade é um título de um texto jornalístico, de um jornal ou de uma revista, né? Geralmente a manchete, que coloca primeiro. Tem o seguinte, saiba quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos. Saiba quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos. A gente nota aí que tem uma palavra em destaque, né, que é o quais. A gente está um pouquinho mais escuro, está em negrito, quais. Vocês lembram que palavra é essa? Quais, qual, né? A gente pode usar mais quais alguma coisa, quais são os seus pais, quais são os seus planos, quais são os seus objetos, quais são, enfim, né? Podemos usar no quê? Numa interrogação, né? Direta ou indireta. Aí, ó, na letrinha A, no item A da questão 3, tem qual é a classe gramatical da palavra destacada no título? A palavra destacada é quais. Nós vimos na aula anterior que quais é o quê? Pronome interrogativo, tá? Aí você pode dizer, mas não tem o ponto de interrogação aí, não. A interrogação não está tendo uma interrogação direta, né, gente? É quase uma afirmação, na verdade. Sabe quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos, né? De uma forma bem indireta, tá? Mas não deixa de ser um pronome interrogativo, tá ok? Então, aí a classe gramatical é pronome interrogativo. Agora diz aí, continuando no mesmo item, reescreva o título substituindo a palavra alimentos por alimento, ou seja, está no plural, você vai botar no singular.
Observando o que? A concordância, gente. Concordâncias nos verbos, né? Com os verbos, com os substantivos. Se está no plural, todos vão para o plural. Verbo e substantivo, né? A que eles se referem. Se está no singular, eles vão para o singular. Não é isso? Então, assim, se tem assim, saiba quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos. Então, eu não posso colocar, saiba quais são os alimentos. Não, tudo tem que ir para o singular, no caso. Né? Então, como é que fica? Saiba qual é o alimento que pode impulsionar os seus estudos. Então, tudo que se refere a ele vai para o singular. O quais alimentos, que são, quem? Alimentos, né? Que podem, quem que pode? Alimentos. Entendeu? Então, tudo vai para o singular. Então, saiba qual é o alimento que pode impulsionar os seus estudos, ok? Então, tudo que se refere a esse substantivo, que é alimentos, vai acompanhar na concordância. Se está no plural, vai para o plural. Se está no singular, vai para o singular, ok? Vamos à letra B, o nosso item B. O que está pedindo? Vamos ver. Que alteração a palavra quais sofreu na reescrita do título? Que foi? Ela se alterou em número, né? Ou seja, passou do plural para o singular, ok? Ela se alterou em número, passou do plural para o singular. Então, a resposta é essa, ok? Vamos para o item C. Utilizando os pronomes interrogativos, elabore duas questões que poderiam ser respondidas em uma matéria com esse título. Ou seja, você vai fazer dois questionamentos, você vai fazer duas interrogativas, usando pronomes interrogativos, colocando a pontuação correta, que é o ponto de interrogação, ok? Nessa questãozinha aí, está utilizando esses pronomes interrogativos. Como nós podemos usar? Primeiro tem que tirar esse verbo saber, o saiba aí, né? Então, vamos fazer como é que fica? Quais são os alimentos que podem impulsionar seus estudos? Então, tira o verbo, o primeiro verbo, inicia com o pronome interrogativo, só, no caso, quais, né? Fica, quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos? E coloca o ponto de interrogação, ok? É uma resposta, tá? E tem a outra também, no caso, no singular. Que alimentos podem impulsionar seus estudos? Aí é outro pronomezinho interrogativo, com a função de pronome interrogativo que, né? Que alimentos podem impulsionar os seus estudos? Então, são duas questões, porque ele quer duas perguntas que você elabore, dois questionamentos, duas questões que poderiam ser respondidas, tá? No mesmo sentido isso aí, tá? Então, a primeira é quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos? Ou seja, tirando o verbo saber aí, o saiba, né, do verbo saber, e colocando o ponto de interrogação, e que, usando o pronome interrogativo que, ao invés dos quais, então, que alimentos podem impulsionar os seus estudos, e colocando a pontuação correta, que é o ponto de interrogação. Ok, meus queridos? Então, até a próxima aula, e beijo da professora, tá bom?